Olá, minha gente querida, que prazer estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. E para a nossa reflexão de hoje, eu quero te convidar a você acompanhar comigo o texto que se encontra no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 20, verso 12. Olha o que diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Se você tem uma certa familiaridade com a Bíblia, você sabe que o texto que eu acabei de ler, ele se encontra naquilo que nós chamamos de os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos que não figura como uma ação autoritativa de Deus, um autoritarismo divino do sagrado, para poder colocar para cima da gente um corpo de regras sobre regras, que é impossível da gente cumprir, e aí ele olha com um certo sarcasmo e diz: eu sabia que você não ia conseguir. Não é isso. Quando você pega os 10 mandamentos, você vai ver que aquilo dali tem a ver com uma questão que é intrínseca, inerente à sobrevivência humana, que são os relacionamentos saudáveis. Por exemplo, os 4 primeiros mandamentos, eles falam sobre a relação do ser humano com Deus. E os 6 últimos mandamentos falam sobre a relação de um ser humano com o seu próximo, com aquele que está junto dele, ou próximo a ele, ou nem tanto assim. Por isso que não adianta a gente achar que vai haver uma verticalização de um relacionamento com Deus, se não houver uma horizontalidade de relacionamentos em relação à pessoa que está próxima com a gente. Nós tratamos Deus como tratamos o nosso próximo, e isso daí é cabalmente recorrente e taxativo. Pois bem, o texto que a gente acabou de ler, ele é tido como o mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias de vida. Esse prolongar não tem a ideia de você viver tal como Matusalém, viver numa temporada absurda de anos, mas tem muito mais a ver com qualidade de vida. E não é para menos, né, minha gente? Quando você tem um relacionamento, ou mantém relacionamentos saudáveis, e relacionamentos saudáveis que estão no núcleo, na fonte, ou seja, naquele ambiente que te gerou, que é a sua família, muita coisa na sua vida vai desenvolvendo, vai desenrolando. Por quê? Porque a maioria das vezes tem pessoas que não têm um bom relacionamento dentro de casa, e ele vai trazer toda essa herança para dentro do seu casamento. Se você não trata bem da sua mãe, e você já deve ter ouvido isso, olhe para a pessoa como ele trata o seu pai e sua mãe, é assim que ele vai tratar você como marido ou como esposa. Isso daí também é algo cabalmente recorrente, isso é taxativo também. Agora, o que a gente quer tratar de maneira muito específica hoje? É a ideia da obrigação, a partir do binômio necessidade com possibilidade, acerca da provisão que você tem que fazer em relação aos seus pais. E aí você vai dizer: peraí, que história é essa? Eu sei que quando adolescente, quando criança, meus pais deveriam gerar provisões para a gente, ou seja, eles deveriam trazer o alimento para casa, eles deveriam me dar toda a possibilidade de me sustentar na vida, porque eu estava aí e eu precisava de ser alimentado, de ser nutrido. Tal como o passarinho pequenininho vai lá à vizinha e começa a procurar alimento para trazer no biquinho dele e sustentá-lo até que ele ganhe a possibilidade de autonomia, de conseguir fazer isso por si só, assim somos nós, dependentes dos nossos pais, dos nossos responsáveis. Mas e aí quando a situação inverte? E aí quando você já está constituída a sua própria família, sua esposa, os seus filhos, e agora você está diante de uma outra possibilidade, de uma outra figuração, que é o seu pai e a sua mãe necessitar de você. Aí você olha talvez para aquilo e vai dizer: mas peraí, que história é essa? Não, agora eu tenho as minhas contas a pagar, agora eu tenho as minhas necessidades, e eu não posso prover as suas necessidades. É lógico que a gente está falando de um centro de possibilidades, mas na maioria das vezes nós não movemos o mínimo esforço para ajudá-los, para estar junto com ele. Tanto é que nós chegamos ao limite dessa situação colocando os nossos pais às vezes no asilo. Eu lembro que era muito fácil de ouvir por aí que um pai serve para 10 filhos, mas 10 filhos não servem para um pai. Eu lembro de cantigas antigas do nosso sertanejo que dizia que o único filho que veio
colaborar com o seu pai foi o adotivo, porque os outros, que eram médicos, que estavam bem sucedidos na vida, não queriam mais saber do pai. E essa história toda fala, infelizmente, de retratos verídicos, reais da nossa sociedade. Nós não queremos mais nos comprometer, porque já passou o tempo. Que história é essa? Gente, existe isso já em trâmites jurídicos de preocupação, de obrigatoriedade a partir da necessidade do outro, de você cuidar dos seus pais, de você provê-los, não de descartá-los, não de colocá-los numa demanda que não é mais a sua preocupação. Às vezes a gente não entende que a maneira como a gente lida com os nossos progenitores é a maneira como a gente exemplifica para os nossos filhos como também eles podem nos tratar. A gente acha que isso vai ficar barato. A ideia de que aquilo que eu planto eu vou colher é uma lei inexorável, ou seja, aquilo que eu planto eu vou colher, você não tem como fugir disso. Você vai viver essa experiência na sua vida. Então, como é que você cuida deles? Como é que você cuida dos seus pais? Você agora na sua autonomia, na sua independência, virou as costas e que se dane, que exploda isso tudo? Ou você está preocupado em saber como eles estão? A saúde? Se estão precisando de um remédio? Se estão precisando de alimento dentro de casa? Eu conheço muitos pais que são retraídos e nem falam nada. Se o filho não pegar, abrir a porta da despensa, eles podem até morrer de fome. Se o filho não chegar e pegar a receita médica e perguntar: e aí pai, e aí mãe, como é que está isso daqui? Eles não vão falar absolutamente nada. E aí a gente vai dizer: ah, mas eu não sabia. Entre eu e você aqui, presta atenção nisso aqui, pecou por omissão. Pode não ter pecado por comissão. Por isso que todo pecado tem a ver com relacionamento. Todo tem a ver com relacionamento. Você não pecou por comissão, por olhar, saber que está ali pedindo, solicitando. Pecou por omissão, por não buscar saber o que estava acontecendo. Então pensa nisso. Pensa como você trata o seu progenitor, o seu pai, sua mãe, e saiba que você vai, com certeza, colher essa maneira que você dedica a eles e às vezes colher com seus filhos, que olham para você de uma maneira extremamente referencial e representativa e vai dizer: se meu pai faz isso com meu avô, eu vou fazer isso também com os meus pais. Vamos orar? Deus, eu te peço por essa pessoa que aqui nos assiste, para que ela tenha o maior cuidado com aqueles que tiveram cuidado com ela. E às vezes, Senhor, eu sei que eu vou tocar um ponto meio complicado. Às vezes essa pessoa nem teve tantos cuidados assim, mas agora é o momento dela mostrar a diferença e gerar cuidado a quem talvez não lhe deu tanto cuidado, mas que ela, para não ser um igual e esse ciclo de angústia ser gerado para as próximas gerações, ela pode encerrar esse ciclo, cuidando às vezes de quem não lhe cuidou tão bem. Ajuda, dá força a essa pessoa. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.